Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de algoritmo. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e a gente chegou finalmente à última aula do curso. Então a gente veio aqui desde a primeira aula até a 15ª, que é essa aula que você está assistindo agora. Nós vimos numa crescente e vemos aprendendo a criar algoritmos profissionais utilizando uma ferramenta simples que é o Visualg. No início do curso a gente utilizou o Scratch também, mas esse tipo de coisa que a gente está utilizando agora, que são variáveis compostas, não tem no Scratch, então a gente abandonou essa ferramenta, nós vamos ficar apenas no Visualg. E a partir desse momento, a partir dessa aula, depois de você praticar bastante, você pode dizer que você conhece todos os conceitos básicos da criação de algoritmos. Então vamos lá, vamos ver o que a gente preparou para essa última aula de algoritmos. Na aula passada, nós começamos a falar sobre variáveis compostas e agora nós vamos para a parte 2 dessa aula, vendo os conceitos de uma variável composta um pouco mais avançada. E aqui cabem algumas observações muito importantes. A primeira é que você tem que ter assistido a aula 14. Então, se você não assistiu cursoemvideo.com, você vai lá e acessa o site, vai até a aula 14, pode ver o pacote, pode ver as suas aulas e tudo mais, praticar para você aprender o que é uma variável composta homogênea unidimensional, que são os vetores. Então, se você chegou aqui e ainda não sabe como funciona um vetor, a dica é assista a aula 14, porque é lá que a gente vê a base para você poder entender essa aula. A gente vai dar uma recordada agora, mas é muito importante que você tenha isso. Outra coisa muito importante é que, além de ter assistido a aula 14, é você ter praticado a aula 14. Então, durante a aula anterior, a gente viu vários exercícios, então você tem que ter feito esses exercícios, tanto os práticos quanto os sugeridos. Então, é muito importante que você pratique. Mais uma vez, eu tenho vários alunos que chegam a mim perguntando: mas eu não entendi direito o conceito. Eu pergunto sempre a mesma coisa. Mas você praticou? Não, eu só assisti a aula. Só assistir a aula não adianta muito. Então, na verdade, não adianta de nada. Então, é melhor você sentar, abrir o seu Visualg, né, bonitinho, praticar, testar e ver tudo funcionando. É a maneira de se aprender algoritmo, é a maneira de se aprender tudo na área de tecnologia. Não adianta você assistir uma aula de Photoshop se você não sabe usar o Photoshop. Não adianta você assistir uma aula de Java se você não sabe programar em Java, se você não pratica a programação em Java. Então, é muito importante praticar, é bom que isso fique bem claro toda a aula. Eu sou chato com isso, eu sou chato mesmo, eu assumo que eu sou chato. Você precisa praticar. Então, como eu acabei de falar, a gente vai dar uma relembrada. Para relembrar é o seguinte: esse armário que está aí no canto é a memória do computador. Como a gente já falou várias vezes, a gente já viu esse tipo de conceito, esse tipo de representação da memória. E aí nós vimos aqui a declaração de variáveis simples. Por exemplo, N1, N2 e N3 são variáveis simples e vão ficar na memória. Então, o próprio sistema vai se encarregar de reservar 3 espaços para criar as variáveis N1, N2 e N3, como você está vendo aí na tela. Essas variáveis são alocadas em lugares aleatórios na memória. É uma memória RAM, é uma memória de acesso aleatório. Mas você pode, em vez de utilizar várias variáveis, criar uma variável que contém vários espaços. É o que a gente viu na aula passada, e a gente cria um vetor. Então, por exemplo, nessa linha que a gente está colocando aí, o N é um vetor de 3 posições. Vai da posição 1 até a posição 3. Fisicamente, na memória, isso vai ser feito dessa maneira. Uma variável com 3 espaços, cada uma identificado pelo seu próprio índice. Para exemplificar, eu vou fazer aqui um pequeno corpo de um programa, fazendo com que N1 receba 3. E aí, eu não estou referenciando N1 variável, eu estou referenciando a variável N, que é o meu vetor, na posição 1. Então, esse 3, ele não vai para N1, ele vai para N na posição 1. De maneira similar, eu posso fazer N2 recebe 5, o 5 vai para a posição, e o N3 recebe 1, e o número 1 vai para dentro do vetor. Note que os índices 1, 2 e 3 são identificados entre colchetes. E até aí, nada de novo, até aí, nenhuma novidade. Então, a partir de agora, nós vamos ver uma nova forma de se utilizar variáveis compostas homogêneas. E o que eu vou sugerir aqui é exatamente colocar mais dimensões. Então, na aula passada, a gente aprendeu a criar vetores. A partir de agora, nós vamos utilizar declarações como essa aí que está aparecendo na sua tela. Eu criei uma variável m, que é um vetor, só que em vez de somente 1 até 3, eu coloquei 1 até 3, 1 até 2, d inteiro. Essa linha se parece muito com a declaração de um vetor tradicional, mas agora eu tenho 2 dimensões. Isso vai fazer com que na minha memória essa variável se pareça com isso daqui. Eu tenho 3 dimensões de linhas, então você conta ali o m verticalmente 1, 2 e 3, e horizontalmente 1 e 2, que é o número de colunas que essa variável vai ter.
Então, se antes eu tratava variáveis compostas com apenas uma dimensão, a partir de agora eu vou utilizar variáveis compostas que tenham mais de uma dimensão. 2 dimensões foi o exemplo que eu utilizei aqui, mas eu posso usar 3, 4, quantas dimensões eu precisar. Isso pode ser necessário para você resolver uma série de problemas e nós vamos ver vários deles aqui. Vamos ver como exemplo como colocar valores dentro dessas variáveis compostas com mais de uma dimensão. Eu vou sugerir aqui um pequeno corpo de programa, onde eu coloque m12 recebe 4. E aí eu estou falando que a variável m tem 2 dimensões. A primeira dimensão é conhecida como linha. Então eu estou dizendo que eu quero colocar dentro da variável m, na linha 1, na coluna 2, o número 4. Então o número 4 vai ser colocado exatamente nessa posição, na primeira linha e na segunda coluna. Vamos a outros exemplos. Se eu colocar m22 recebe 5, eu estou dizendo que eu vou querer colocar o valor 5 dentro da variável m na posição da linha 2 e na coluna 2. Então, o 5 virá para essa posição. Um terceiro e último exemplo, vem m31 recebe 8. Logo, eu vou colocar o valor 8 na terceira linha, na primeira coluna. Dessa forma. E aí você passa a perceber que para eu identificar um elemento dentro dessa variável desse tipo que eu acabei de declarar aqui, eu preciso não de um índice, e sim de 2. Então, esse tipo de variável tem um nome específico que nós vamos ver agora. Esse tipo de variável que você está vendo na sua tela tem um nome específico para o conceito de algoritmos. Elas são as variáveis compostas homogêneas multidimensionais. De forma mais popular, esse tipo de variável é conhecida como matriz. E aí, se você estudou matemática, provavelmente você viu vários conceitos de matriz, e todos eles se aplicam às matrizes dos algoritmos também. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz aqui com 3 linhas e 2 colunas, eu digo que a dimensão dela é 3 por 2. E aí fica uma curiosidade para você. Você pode estar se perguntando, mas caramba, para que eu vou usar matriz dentro de algoritmos? Qual a utilidade deles? Matrizes são muito importantes para várias áreas no desenvolvimento de algoritmos, principalmente na área de construção de jogos. A parte de jogos, a visão tridimensional é toda representada através de valores em matrizes dentro dos jogos. Então, fica aí a dica para você que gosta de jogo, mas não gosta de programação e quer criar um jogo, conhecer matrizes é a base para a computação gráfica atual. Mas para começar, a gente não vai fazer um jogo, a gente tem que começar passo a passo. Vamos começar tentando ler valores e colocá-los dentro de matrizes. Para fazer isso, eu vou declarar 2 variáveis, L e C, do tipo inteiro. L para linha e C para coluna. Para eu colocar valores lidos pelo teclado dentro de uma matriz, a gente vai precisar começar da seguinte maneira. Eu vou colocar 2 estruturas para, uma dentro da outra, uma contando o número de linhas, que são 3, e outra para o número de colunas, que são 2, para esse caso específico que eu utilizei de declaração. Dentro desses 2 paras, eu vou utilizar um layer, a variável m, que é minha matriz, e as 2 dimensões, a linha e a coluna, que serão variáveis dentro de cada um dos paras. Vou fechar os 2 paras, e essa é a estrutura básica para ler valores vindos do teclado. Então vamos começar a executar essa rotina. Na primeira passagem, L vale 1 e C vale 1, porque cada para atribui 1 primeiro às variáveis contadoras. No comando leia mlc, ele vai ler um valor pelo teclado e colocar na variável m na posição L e C, que seja 1 e 1 na primeira passagem. Então, o que for digitado vai ser guardado na posição 1, 1. Vai ser guardado exatamente aqui. Logo depois do leia, você vê que tem um fim para. Esse fim para é do C. Então, quando ele chega nesse fim para, ele volta para a linha do para C e soma mais 1 à variável C. Então, a partir de agora, nós temos L valendo 1, isso porque eu ainda não voltei lá para cima para o L, e o C agora valendo 2. No próximo comando é o leia, então ele vai ler M na posição LC, então ele vai ler na posição 1, 2, que é exatamente essa daqui. A partir de agora, eu já li os 2 valores da primeira linha. Esse fim para vai chegar de novo, ele vai voltar e vai somar mais 1 no C, que seria 3, e que não pode valer 3, porque o C só vai de 1 até 2. Então, ele sairia desse para e iria para a linha abaixo do primeiro fim para, que é o segundo fim para. A partir daí, ele vai voltar para a linha do L, somar mais 1 na variável, que vai valer 2, e vamos partir para a segunda linha. Na linha de baixo, nós temos o para C, que vai começar de novo. O C vai passar a valer 1 e será lido um valor que será armazenado na variável M na posição L, que é 2, e C, que é 1. 2, 1 é essa posição que eu acabei de marcar. E o processo de repetição vai acontecer para todos os valores dentro da minha matriz. E aí, não entendeu direito? Ficou confuso? Então nós vamos ao nosso primeiro exercício prático proposto e que nós vamos fazer agora, utilizando o VisualC.
E a primeira prática é exatamente a que a gente acabou de fazer. Preencher uma matriz 3x2 com os valores via teclado. Vamos ao Visualg. Aqui no Visualg, estou com um programa novo e vamos ler essa matriz. Escrever uma variável mat de matriz. Ela vai ser um vetor de dimensão 3x2. Então, são 3 linhas e 2 colunas. D inteiro. Vamos criar as variáveis L e C, que acabamos de utilizar. E vamos fazer, como eu tinha dito anteriormente, os dois paras. Primeiro, o para a linha, que vai de 1 até 3, nesse meu caso. Fechar o fim para. Nunca se esqueça, sempre que você abrir um para, você fecha ele. Dentro desse para eu vou criar um outro. Perceba a indentação. Vou fechar também. É muito importante que você faça a indentação. Faça aquela linha imaginária em que você liga um para num fim para você ter uma noção de que comandos estão dentro das estruturas. Então vamos fazer um escreva. Botar digite um valor. Leia mate na posição L e C. Executando o algoritmo. Note aqui na área de variáveis, nós temos a minha matriz com todos os valores. Eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então, eu tenho linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2. Todos eles estão com valor 0. O L e o C estão com valor 1. Então, eu estou lendo o valor na linha 1, coluna 1. Então, o que eu colocar aqui, vou colocar o número 5. O número 5, quando eu apertar Enter, vai vir para a matriz na linha 1, na coluna 1. Feito. A partir de agora, eu vou ler linha 1, coluna 2. Vou ler 7. 7 vai ser posto na linha 1, coluna 2. Nessa linha aqui. E assim sucessivamente para todos os valores da minha matriz. Faça você mesmo os testes para você entender melhor como é que funciona o posicionamento de valores dentro da matriz e vai executando o passo a passo para você ver como os valores estão se adaptando lá. Eu vou fazer agora uma rotina dentro dessa, vou dar um incremento nesse exercício para mostrar a matriz na tela. Antes disso, vamos facilitar a leitura. Botando aqui, digite o valor da posição. Vou colocar entre colchetes a posição. Vou mostrar o L, uma vírgula, depois o C. Preste atenção, pause o vídeo e preste atenção no que fecha aspas, abre aspas, usa as vírgulas. Então eu tenho essa string, logo em seguida eu vou mostrar o valor de L, logo em seguida eu vou mostrar uma vírgula na tela, depois eu vou mostrar o C e por fim eu fecho o colchete e uso 2 pontos. Isso vai me resultar nisso, digite o valor para a posição 1, 1, posição 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Só para visualmente o usuário saber o que está acontecendo. Vamos passar agora para a rotina de exibição da matriz. Para exibir uma matriz, eu vou utilizar 2 para, da mesma maneira. Posso usar as mesmas variáveis. Importante que você adapte a quantidade de linhas e colunas para a sua necessidade. No meu caso aqui é 3x2, então eu tenho 3 linhas e 2 colunas no meu para. Aqui dentro, eu vou escrever o valor de mate L, C. Executando meu algoritmo, nós vamos ver aqui. Ele mostrou os valores de forma linear, não como uma matriz. Para resolver isso, eu simplesmente vou entre esse fim para e o outro fim para, vou botar um escreva L sem nada dentro. Abre parênteses e fecha parênteses. Isso vai me resultar na matriz sendo exibida na tela. Se você quiser mais espaço entre os valores, você pode colocar aqui, 2 pontos, por exemplo, 5. Ele vai exibir o valor que esteja dentro da minha variável com 5 casas, independente de quantas elas tenham. Caso você tenha menos de 5, ele vai colocar espaços antes dela. Então, vou colocar lá, Agora eu tenho mais espaços entre os itens da matriz. Viu como é simples? Então, basicamente é assim. Uma matriz é um vetor com mais de uma dimensão. Então, se você entendeu bem vetor, você está entendendo bem matriz. Porque, basicamente, eu adicionei uma dimensão e adicionei um para você poder fazer 2 laços um dentro do outro. Vamos a mais uma situação prática. A segunda situação prática que eu venho a propor é ler uma matriz 3x3 e mostrar quais desses valores são pares.
ler uma matriz 3x3, também chamada de matriz de terceira ordem, e identificar quais são pares na hora de mostrar a matriz na tela. Vamos começar criando uma matriz. Eu vou chamar de valores. É um vetor 3x3. Com números inteiros. Vou criar a variável LC. E vamos montar a mesma estrutura para ler a minha matriz. Um para dentro do outro. Nesse caso aqui, o meu L vai ser de 1 a 3 e o meu C também vai ser de 1 a 3, porque eu tenho uma matriz 3x3. Vou ler. Fazer a mesma coisa anteriormente. Então, eu recomendo que você pratique, para você poder não errar a posição das vírgulas. E vou ler a matriz valores na posição L e C. Eu estou utilizando nomes diferentes para você ver que eu não preciso chamar toda a matriz de M. Aqui eu vou ler. Então, eu vou ter lá todos os valores da matriz 3x3. E eu vou dar uma dica importante que o Visualg tem para você. Durante o teste, fica chato você digitar vários valores, ainda mais se eu tenho uma matriz de ordem 5, por exemplo. Vão ser muitos valores, você vai ter que digitar cada teste 25 valores numa matriz de quinta ordem. Então existe um recurso muito importante que é a geração de valores aleatórios pelo teclado. O Visualg pode simular que você está digitando todos esses valores. Vamos ver como é que se faz isso. Para isso, você vai clicar nesse pequeno botão, que é o gerar valores aleatórios. Clicando sobre ele, ele vai ficar marcado. Eu posso escolher aqui de quanto até quanto. Por exemplo, eu quero que você me diga apenas valores de 2 até 20. Então, ele vai gerar apenas valores de 2 até 20. Se você estiver trabalhando com valores reais, quantas casas decimais? No meu caso aqui, eu estou trabalhando com inteiro. Então, vai ser 0 casas decimais. E eu vou executar o programa. A partir de agora, ele vai simular como se eu estivesse digitando todos os valores. Uma mão na roda, né? Então, para quando você estiver trabalhando com muitos valores, durante os períodos de teste, faz assim. Depois, você desliga lá o botãozinho de gerador automático para você fazer os testes com seus próprios valores. Vamos fazer agora uma rotina para mostrar a minha matriz. Sendo que se o valor for par, eu vou dar uma identificação visual para ele. Então, vamos lá. Para mostrar na tela, mais uma vez, 2 paras. Uma separada aqui. Mesma coisa de antes. Sendo que agora eu posso mostrar o valor da matriz valores LC. Lembrando, vou dar aquele escreva L aqui, depois do primeiro fim para ele mostrar na tela uma matriz organizadinha. Então ele vai... Opa, esqueci o parênteses aqui. Agora ele gerou. Minha matriz está meio bagunçada. Vou dar uma organizada nela. 4. Agora ela está arrumadinha. Foi a matriz que o usuário digitou. Se você quiser, você pode colocar aqui, por exemplo. Uma preparação aqui, colocar algumas coisas escritas. Para ele ficar lá, a matriz digitada, tá lá bonitinho, os valores. Mais uns tracinhos aqui. Então ele tá lá, a matriz que foi gerada com valores aleatórios, já que eu liguei o gerador automático. E eu quero aqui identificar quais são os números pares. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um teste. Se o valor da variável dentro da matriz for par, isso é, se o valor do item por 102 for igual a 0, isso é, o resto da divisão do valor por 2 for igual a 0, então ele vai escrever esse valor com 2 só, porque as outras duas vão ser chaves. Com isso, eu vou colocar valores pares entre chaves. Se não, ele vai mostrar da maneira tradicional. Executando, eu tenho lá o valor 14 e o valor 18 são pares e foram identificados. Vamos executar novamente. O número 6, o número 16, o número 12, o 6 e o 10 foram identificados e os demais não foram.
Se eu quiser, posso criar também uma variável para totalizar os pares, que chamei de totpar. No início do meu programa, totpar recebe 0, e caso ele seja par, totpar recebe totpar mais 1. No final do programa, eu vou escrever na tela: ao todo foram digitados totpar valores pares. Executando o programa, então eu tenho aqui o 8, o 10 e o 6, que são 3 valores pares que foram digitados aleatoriamente pelo meu programa. Ficou claro? E você ainda pode fazer muitas outras coisas dentro de matrizes, como, por exemplo, esse nosso próximo exercício prático. A nossa terceira prática vai ser criar uma matriz identidade de terceira ordem. E como eu disse anteriormente, estão aí os conceitos matemáticos aplicados em matrizes dentro de algoritmos. Uma matriz identidade de terceira ordem é uma matriz de terceira ordem, 3x3, que possui as seguintes características. Esse elemento tem o valor 1, esse tem o valor 1 e esse tem o valor 1. Esses 3 elementos da matriz de terceira ordem é o que a gente chama de diagonal principal. Os elementos da diagonal principal têm linha e coluna iguais. Então esse primeiro 1 que eu coloquei, ele é na posição 1, 1, o segundo 1 está na posição 2, 2 e o terceiro 1 está na posição 3, 3. Então quando a linha for igual à coluna, esse elemento faz parte do que a gente chama de diagonal principal. Então numa matriz identidade, a diagonal principal tem o valor 1 e os demais elementos têm o valor 0. Então, essa matriz que está representada no canto direito da tela é uma matriz identidade de terceira ordem. O nosso programa não vai poder ler nada. Você vai apertar F5, ele vai gerar automaticamente essa matriz de terceira ordem na tela. Vamos ver como isso é feito diretamente no Visualg. Estamos aqui no Visualg, vou criar uma variável MID, que é a matriz identidade, que é um vetor de 3x3, a dimensão que ela é de terceira ordem, vai ser de inteiro, porque ele só vai ter valor de 0 ou 1. Mais uma vez, a minha variável linha e coluna. Posso usar qualquer valor. Por exemplo, a matemática, em vez de LC, usa IJ. Vamos utilizar IJ aqui. I e J. Vai funcionar da mesma maneira. Vou fazer os 2 paras. E aí, a partir de agora, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou ler. Eu vou atribuir automaticamente, mas depende. Se o meu I for igual ao meu J, isso é, se o elemento estiver na posição de I e J iguais, então minha matriz identidade no elemento IJ vai receber 1, porque ele está na diagonal principal. Se não, meu matriz identidade na posição IJ vai receber 0, porque todos os demais elementos recebem 0, como eu acabei de explicar. Executando o programa, você vai ver aqui, ele não mostrou nada, mas a minha matriz de identidade já foi montada aqui. O 1, o 2, 2 e o 3, 3 estão com valores 1. Os demais estão com 0. Vamos fazer a rotina embaixo para poder mostrar a matriz na tela. Mais uma vez, 2 paras. E vamos exibir. Nossa matriz de identidade na posição IJ, cada um ocupando 3 casas na tela. Executando. Ele mostrou de forma linear, porque eu esqueci o escreva L aqui. Executando. Agora eu tenho, na tela, uma matriz identidade de terceira ordem. E caso eu queira que ela seja de quarta ordem, é simples. Basta modificar todo o 3 que eu tenho por 4. Então, vou colocar aqui 4, aqui também, e nos últimos 2 paras também. Executando o meu algoritmo, agora eu tenho uma matriz 4x4, que é a identidade também. Viu como é que é fácil? Viu como é que é simples? Eu não preciso necessariamente ler os valores sempre. Se eu tiver uma matriz já pré-definida, que nesse caso aqui foi o exemplo da matriz identidade, eu posso automaticamente gerar esses valores, basta que eu tenha o meu raciocínio lógico e o conhecimento de matrizes. Vamos a mais uma prática para a gente fixar ainda mais os conceitos de variáveis compostas homogêneas multidimensionais. A quarta e última prática, ela é um pouco maior do que as outras, mas é a última para a gente poder finalizar. Basicamente, vamos começar assim. Vamos fazer um programa para preencher uma matriz de quarta ordem. Começamos assim. No nosso programa, vou criar aqui uma matriz, vou chamar de M. Primeira vez que eu chamo, né? Ela é de quarta ordem, então ela é 4x4.
igual Jeep. Piada horrorosa. Vou criar as variáveis para linha e coluna e vou automaticamente colocar aqui como mágica o código para ler os valores dessa matriz. Isso que a gente já fez várias vezes. Foi. Então vamos executar. Ele já simulou todos os valores para a matriz 4x4. Isso lembrando porque eu liguei esse pequeno botão, que é o gerar valores aleatórios. Caso você desligue ele, será solicitado para você digitar todos os valores da matriz. Vamos voltar ao enunciado. Então, preencher uma matriz de quarta ordem, feito. E aí eu tenho alguns pedidos para fazer para vocês. Eu quero mostrar no final as seguintes informações. Primeiro, a soma dos valores da diagonal principal. Bem, vamos lá. A gente já sabe que diagonal principal, eu vou ter que ter uma variável para soma da diagonal principal. SDP. Eu disse SDP. A soma da diagonal principal vai começar com 0. Eu sei que os valores da diagonal principal são aqueles que têm o valor de L e C iguais. Então, eu vou ler um valor. Se L for igual a C, então minha soma da diagonal principal vai receber soma da diagonal principal mais o valor que acabou de ser digitado. Fim de C. Então, esse foi molinho. Vamos escrever na tela. A soma dos valores da diagonal principal é soma da diagonal principal. Vamos ligar aqui o gerador automático. Vamos executar. A soma dos valores da diagonal principal é 20. 20 é a soma de 7, que é a posição 1, 1, 6, que é a posição 2, 2, 5, que é a posição 3, 3, e 2, que é a posição 4, 4. Essa é a soma. Para você ter uma visualização mais simples, vamos colocar aqui, mais uma vez, automaticamente, o código para exibir a matriz na tela. Pronto. Executando, nós temos a matriz aqui, ó. Nesse caso é que eu vou somar 15 com 12 com 6 com 14, que vai dar o valor 47. Vamos ver qual é a próxima coisa que a gente vai querer adicionar a esse exercício. Então, além da soma dos valores da diagonal principal, eu vou querer também agora exibir o produto entre os valores da segunda linha. No meu caso aqui, ó, a segunda linha seria 6, 10, 3 e 20. Eu queria multiplicar todos esses valores. Então, vamos lá. Para multiplicar esses valores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar produto da segunda linha, P2L. Vai começar P2L. Vai começar com 1, já que é produto, né? Se eu botar 0, ele vai multiplicar por 0, sempre vai dar 0. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui embaixo. Já que eu quero a segunda linha, aqui, ó, vamos usar um exemplo. Tem aqui, eu quero multiplicar 14, 15, 4 e 11. Então, se eu quero, na segunda linha, o que eu estou mudando é a coluna, concorda comigo? Então, a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, sempre da linha 2. Então, a linha fica fixa, a coluna varia. Então, eu vou fazer uma variação da coluna. Eu vou ignorar a linha. Eu criei um para só para a coluna, porque a linha vai ser fixa. Eu vou fazer com que o produto da segunda linha receba o produto da segunda linha mais a minha matriz na linha 2 e a coluna C, que a coluna vai mudar, a linha é sempre 2. Então vamos, escreva L. É importante que P2L comece com 1, como eu fiz aqui, ó. Ele começa com o valor 1, que se você não fizer essa atribuição, vai dar problema. Então, o produto dos valores da segunda linha é produto da segunda linha. Vamos executar. Então, aqui no caso 4 vezes 5 vezes 13 vezes 4 vai dar 27. Não, aqui ele somou. Isso porque, olha aqui, o burrinho, botei mais, é vezes. Executando, eu tenho lá 9 vezes 5 vezes 10 vezes 9 vai dar 4.050. Por fim, vamos a mais uma coisa que eu quero exibir. Além da soma dos valores da diagonal principal e do produto dos valores da segunda linha, eu vou querer mostrar o maior valor da terceira coluna. Vamos executar aqui um exemplo. A minha terceira coluna aqui é 2, 17, 3 e 8. Então, eu vou querer que ele me mostre 17, que é o maior valor da terceira coluna. E aí, o raciocínio é o mesmo. Se da outra vez nós fixamos a linha e variamos a coluna, se eu quero pegar a terceira coluna, eu vou fixar a coluna e vou variar apenas a linha.
Então vamos lá. Eu quero o maior valor da terceira coluna. Eu vou chamar de my 3c. E nós vamos fazer o seguinte. Se aqui nós fixamos o L, agora nós vamos fixar o C e variar o L. Então, para L, de 1 até 4, nós vamos fazer o seguinte. Nós queremos o maior. Se o M na posição L,3, porque é a terceira coluna, a linha varia, a coluna é sempre 3. For maior do que o maior da terceira coluna, então o maior da terceira coluna passa a ser esse valor. Fim C. No fim, nós vamos colocar o maior valor da terceira coluna é maior da terceira coluna. Vamos executar. Então, entre 4, 10, 10 e 9, o maior valor foi 10. Vamos fazer mais um teste. Entre 5, 9, 19 e 9, o maior valor foi 19. E você pode praticar outros cálculos, como, por exemplo, a média dos valores de toda a matriz, qual dos valores da quarta linha ultrapassam a média. Então você pode fazer vários exemplos para isso, partindo do princípio desse exemplo que a gente fez, utilizando como base e criando seus próprios. Lembrando sempre que exercitar é sempre o melhor caminho para o aprendizado em algoritmo. Eu não vou me cansar de dizer isso. E para finalizar essa aula, nós vamos aos exercícios propostos, que eu não dou a resposta na aula, mas está lá, aqui ó, cursoemvideo.com, que lá você vai ver todos os pacotes, você vai ver o pacote dessa aula, essa é a aula 14, então você vai baixar o pacote de exercício da aula 14, a resposta vai estar lá, mas é muito importante que você tente praticar antes de olhar a resposta. O primeiro exercício proposto eu batizei de dissecando matrizes. Basicamente, o que eu quero? Quero que você crie na tela uma matriz 4x4, isso é, uma matriz de quarta ordem, e vai permitir que o usuário escolha o que ele quer exibir. Se ele quer exibir a matriz inteira, se ele quer exibir apenas a diagonal principal, e aí você já sabe o que é a diagonal principal, e o que sobra, a matemática chama de triângulo superior e triângulo inferior da diagonal principal. Então eu quero que o usuário escolha o que ele quer exibir. Vamos ver essa lógica funcionando para você tentar replicar em casa. Basicamente vai funcionar assim. Eu tenho uma matriz 4x4, então eu vou colocar os valores. Então eu digitei os valores e vou dar Enter. Já alimentei a minha matriz. A partir de agora apareceu um menu de opções. Eu vou escolher se eu quero mostrar a matriz inteira, mostrar apenas a diagonal principal, mostrar o triângulo superior ou mostrar o triângulo inferior. Por fim, eu posso sair do programa. Então a minha opção aqui vai ser, por exemplo, mostrar a matriz. A matriz que eu digitei foi essa matriz que está aparecendo aí em cima. Se eu quiser, eu posso mostrar apenas a diagonal principal, pressionando 2. Ele escondeu os outros, mostrou só a diagonal principal. Posso digitar 3, ele vai mostrar apenas o triângulo superior. Posso digitar 4, ele vai mostrar apenas o triângulo inferior. Então, basicamente, eu quero isso. Digitou 1, matriz inteira. 2, a diagonal. 3, triângulo superior. 4, triângulo inferior. No 5, ele encerra o programa. E aí, gostou? Vamos para mais um exemplo. Esse sim, esse exercício, cara, é pra gente fechar o curso com chave de ouro. Olha o que eu preparei para vocês. O último exercício para fechar o curso de algoritmo com chave de ouro é o jogo da velha. E aí, basicamente, o jogo da velha é uma matriz 3x3, é uma matriz de terceira ordem. Vamos ver como é que eu preparei o exercício e como é que eu quero que você faça a execução dele. Então, olha isso. Eu já fiz, basicamente, o tabuleiro aí, se é que a gente pode chamar de tabuleiro, a estrutura do jogo da velha. E tem as casas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ele pergunta, vai jogar X em qual posição? Então, eu vou jogar X na posição 1. Agora chegou a vez do jogador 2. Vai jogar bolinha em qual posição? Vou jogar na posição 3. Vai jogar X em qual posição? Vou jogar na posição 5. Vou tentar ganhar ali, ó. Então eu já tenho na minha diagonal ali. O jogador 2 vai travar isso, vai jogar na 9. Vou jogar X no 7. Ele ficou desatento. E aí, o jogador da bolinha vai finalizar jogando em 6. E o jogo foi finalizado. Vamos a um outro exemplo. Vou jogar, por exemplo, 1, 3, o X no 5, a bolinha no 9. Aí vamos, por exemplo, eu quero jogar o X no 3, só que o 3 não existe mais, ó. Então, vou botar 3, vai dar uma jogada inválida, ó. A jogada foi inválida, vai jogar X aonde? Ele não deixou jogar. Então, vou jogar o X no 6,
Vou jogar a bolinha no 4. Vou jogar o X no 2. Vou jogar a bolinha no 8. E vou jogar X no 7. Vai dar velha, mas mesmo com a velha, jogo finalizado. E aí? Desafio legal pro fim do curso de algoritmo, né? Então, você vai criar o seu próprio jogo da velha. Não se preocupe, esse é um exercício difícil, mas eu quis deixar essa proposta, eu quis deixar esse desafio para você poder mostrar, olha, agora sim eu sei algoritmo. E se você por acaso se enrolar todo e não conseguir, tem a resposta no curso em vídeo. Então você acessa o site www.cursoemvideo.com, baixa o pacote da aula 14, os exercícios, e a resposta do seu jogo da velha vai estar lá. Analisa a resposta, eu fiz com funções, eu fiz tudo bonitinho para você poder finalizar com chave de ouro esse curso de algoritmo. Então é isso, acabou o curso, finalizamos mais uma tarefa. Então, lá no curso em vídeo você tem, agora finalizado, o curso de algoritmo e o curso de HTML. O próximo curso que a gente vai começar é o curso de PHP para iniciantes. Então, em algumas semanas, isso vai começar já de cara o curso de PHP para iniciantes. As aulas já estão sendo gravadas, o processo de gravação e edição ele é demorado, ele é custoso, então isso vai levando um tempo, mas a gente está criando com o maior carinho, com a maior consideração por vocês, um material de qualidade, um material gratuito, mas de qualidade. Não é porque é de graça que precisa ser ruim. Eu sempre falo a mesma coisa. Então é isso, galera. Tudo que você for aprender na sua vida, pratique bastante. Foi um grande prazer, um prazer mesmo, criar esse curso de algoritmo. Eu sou professor de algoritmos há muitos anos e com esse projeto eu tenho certeza que eu estou ajudando muita gente. Eu estou ajudando muitos universitários, eu estou ajudando muitos jovens, eu estou ajudando crianças que estão aprendendo a programar. Cara, isso é a maior alegria que eu posso ter nesse curso de algoritmo. Eu fiz esse curso para ensinar jovens. Se você é universitário, se você é uma pessoa mais velha, ok, parabéns para você. Mas esse curso foi criado para jovens, para pessoa que vai criar, para nossa próxima geração de programadores. Então, o curso em vídeo tá aí para vocês. Então, mais uma vez, pela última vez nesse curso, é muito triste a despedida, mas a gente sabe que a gente volta, então agora a gente já tá até se acostumando. Então, clica aqui, assina o canal, aqui você vai ter acesso a todas, sempre que você tiver uma aula nova, você vai ser avisado por e-mail. Clicando aqui, você vai ter acesso ao playlist completo, mas mesmo assim, mais uma vez eu vou falar, acessando aqui, cursoemvideo.com, a experiência completa, você tem as suas aulas, você tem os exercícios resolvidos, tudo, a interação de todo mundo tá aqui no site. Então, essa é a experiência completa. Assina, vê a lista, mas a experiência completa está aqui. Foi um grande prazer, mais uma vez, encerrar essa longa caminhada. São 15 videoaulas completas, são 15 videoaulas extensas, grandes, com muito conceito para o algoritmo. Então, não adiantava nada, a galera tá pedindo Java, tá pedindo PHP, não adianta nada eu ensinar Java e PHP para quem não sabe algoritmo. Então, agora, com o algoritmo terminado, a gente pode dar continuidade à nossa caminhada na minha árdua tarefa de ensinar todo mundo que utiliza a língua portuguesa a programar. Então, mais uma vez, foi um prazer. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor e com isso eu me despeço desse curso de algoritmo. Bons estudos, pratique sempre e até o próximo curso. E colocá-los dentro de valor. E colocá-los dentro de vetores. Olá, seja bem-vindo à sua Comecei bem. E a gente chegou finalmente ao fim do... Finalmente...